Nascer, morrer, renascer ainda e progredir continuamente. Tal é a lei. Dados os recadinhos, eu chamo o nosso amigo Zé Silvio, né? O Zé Silvio para fazer a prece de abertura desta noite maravilhosa e também convidando o André Luiz Sobreiro para a palestra de hoje. Boa noite a todos. Todos sejam bem-vindos a esta casa, na Seara de Jesus. E vamos reunir os nossos pensamentos, as nossas energias, para nos dirigirmos a Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, a Jesus, o nosso Mestre, rogando a Ele que possa nos envolver em radiações positivas, abrindo assim o nosso coração para receber as informações do Evangelho de Jesus nesta noite, através do nosso amigo André, e que essas energias possa nos envolver, nos fortalecer no entendimento, no esclarecimento que precisamos no dia a dia. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu reino é o poder e a glória para sempre. Que assim seja. Então, com vocês, o André. Obrigado. Gente, boa noite. Boa noite. Isso, os encarnados agora. Boa noite. Melhorou. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine, nos proteja e que a nossa fé, sempre alicerçada no conhecimento da doutrina espírita, sempre alicerçada no conhecimento do Evangelho, à luz do Consolador, nos fortaleça hoje, sempre e cada vez mais. Antes de começar a nossa conversa, nosso singelo bate-papo, eu queria agradecer a oportunidade que vocês estão me dando, gente. Do fundo do coração, obrigado por nos receber, viu? Obrigado à casa, ao presidente da USE, que estão abrindo as portas para a gente poder fazer o nosso singelo trabalho. Obrigado ao Vanderlei de Bilac, que organizou essa jornada, ao Nelson, que está gravando e que nos dá a oportunidade de poder participar amanhã do programa de rádio. Enfim, acho que o grande abençoado aqui sou eu, de poder trabalhar e de poder oferecer o pouquinho que nós sabemos sobre essa doutrina, que é o próprio Consolador, prometido por Jesus, nas notas registradas pelo evangelista João, quando no capítulo 14, nos versículos 15 e 16, João registra as seguintes palavras: se vós me amais, observai os meus mandamentos, eu rogarei ao Pai, e Ele vos enviará outro Consolador, para que fique eternamente convosco, o Espírito de verdade, a quem o mundo ainda não pode receber, porque ainda não vê e nem o conhece. E bendita a doutrina espírita, que faz compreensível a lei de Deus, possibilita a nossa caminhada evolutiva, facilita demais a nossa caminhada na direção da perfeição espiritual. Gente, obrigado do fundo do coração por poder estar aqui na noite de hoje. Nós vamos conversar sobre essa colocação que foi citada. Ela é antiga, muito antiga. E a maior parte das fontes atribui a Sócrates, embora não seja unânime. Aliás, o autor dessa colocação, né, se a gente for pesquisar mais profundamente, é extremamente polêmico isso. A maior parte das fontes atribui a Sócrates. Nós vamos conversar sobre esses dizeres antigos: conhece-te a ti mesmo. Nossa conversa vai girar em torno do autoconhecimento, dessa necessidade, e eu poderia até mudar o termo, dessa urgência que nós temos, nessa fase de transição pela qual o planeta passa, deixando a categoria dos mundos de expiação e provas,
caminhando já a passos largos na direção dos mundos de regeneração, urge que cada um de nós se conheça, saiba quais são os nossos objetivos aqui, o que nós viemos fazer no plano físico, o que nós estamos buscando e o que deveríamos estar buscando, se essa busca está em consonância com aquilo que Jesus nos ensinou, se não estiver, para redirecionar as nossas ações. Como nós dissemos, essa colocação foi atribuída a Sócrates. E como todos nós sabemos, eu tenho certeza que isso não é novidade, no contexto bíblico, Sócrates era o quê? Pagão, gentil. Porque para os judeus, quem não fosse judeu era o quê? Isso, um de cada vez, senão eu não entendo, gente. Quem não fosse judeu era o quê mesmo? Pagão, gentil, não era filho de Deus. Sofria até um preconceito bastante profundo da parte dos judeus. E Sócrates era grego, sendo, portanto, gentil. Será que para nós cristãos a colocação de um pagão, de um gentil, tem validade? Será que nós podemos admitir que essa frase, possivelmente de Sócrates, como sendo uma regra de conduta para nós, será que o autoconhecimento sugerido em tese por Sócrates pode ter utilidade para a gente? Será que nós podemos admitir a frase de Sócrates, sendo ele pagão, gente? Me ajuda. Sim ou não? Tanto podemos, que na primeira obra da codificação espírita, no livro dos Espíritos, essa frase foi abordada. Kardec questiona os imortais na questão 919 desse livro. Qual o meio prático mais eficaz que tem o homem? A mulher também, não foge do assunto não. É homem no sentido de humanidade, não foge do assunto não. Qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar na vida e resistir ao arrastamento do mal? E aqui eu vou fazer uma pequena pausa nas nossas reflexões para fazer um elogio. Eu não sei o que é mais bonito no Livro dos Espíritos. Se é a pergunta de Kardec ou a resposta dos imortais. A inteligência de Kardec para perguntar, para explorar a sabedoria dos espíritos, era algo que nós ainda não conseguimos entender. E nós precisamos abordar da forma mais racional possível essa pergunta. Qual o meio prático? Gente, o que quer dizer praticidade? Me ajuda, por favor. Os encarnados agora, por favor. Porque os desencarnados falam, mas os encarnados não querem saber. É sempre assim. Não se envergonha, porque em geral é assim. Não deixa de ser, mas me parece, estudando assim a pergunta, não é nesse sentido que Kardec parece ter falado. Isso, até que enfim uma Quando Kardec fala em praticidade, é porque nós precisamos sair e não ficar apenas na teoria. Porque o que mais tem no mundo é teoria e filosofia, mas se a gente não agir, a gente não sai do lugar. Livro dos Espíritos, terceira parte das leis morais, lei do trabalho. Quem não planta, não colhe. Então, praticidade parece estar nesse sentido. Se não houver plantio, não vai haver colheita. Porque o que mais tem no mundo, por exemplo, é teoria para emagrecer. E as pessoas estão devorando revistas para emagrecer, mas continuam no mesmo peso. Porque o que a gente menos quer fazer é dieta e atividade física. E a gente está querendo dormir obeso e acordar magro no outro dia. Isso não vai acontecer. Então, praticidade parece estar nesse sentido. Ação, agir, mover-se na direção da meta. Qual o meio prático mais eficaz? O mais eficaz tem o sentido de alguma coisa que alguém já fez e deu certo. Então eu posso estar copiando alguma coisa que alguém fez e deu certo para essa pessoa? Posso? Sim ou não? Mas é garantido que vai dar certo? Não.
Porque pode ter dado certo para você e pode não dar certo para mim, embora as situações possam ser muito parecidas. Concordam? Vocês concordam comigo que dá para estudar muito as perguntas de Kardec? Dá, gente? Antes de entrar na resposta dos imortais, dá para espremer a pergunta de Kardec, porque tem caldo para tirar? Vamos continuar. Qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar na vida e resistir ao arrastamento do mal? É aqui que nós temos que entrar num acordo. Arrastamento de que mal? Porque se alguém estiver achando, se a gente estiver acreditando que esse mal é um mal externo, nós não entendemos nada do recado da doutrina espírita. Será que nós podemos afirmar que a nossa dificuldade de crescimento, a nossa dificuldade no combate das nossas imperfeições, se deve a alguém e não a nós mesmos? Me ajuda, por favor. Será que eu, não sei se isso acontece aqui em Araçatuba, mas lá em Severino acontece muito. Será que eu posso dizer que a culpa pelas minhas imperfeições, ou por eu não conseguir corrigir as minhas imperfeições, é por culpa da minha esposa? Isso acontece aqui em Araçatuba? Hã? Esposa botando culpa no marido, marido botando culpa na esposa? Isso acontece aqui ou é só nós lá? Hã? Mas é verdade essa colocação? É verdade? Tem gente falando que é. Estou vendo cabeça fazer assim, ó. Eu tenho o direito de botar a culpa em alguém que não seja eu mesmo? Existem artífices para o meu destino, se não eu mesmo? Não. Arrastamento do mal, subentenda-se, arrastamento das imperfeições que eu trago em mim mesmo. Ninguém tem o direito de dizer que tem essa ou aquela tendência, ou que tem dificuldade para se libertar dessa ou aquela tendência por culpa dos outros. Nem marido, nem esposa, nem filho. Tem professores aqui? Pode se manifestar, não precisa ter vergonha não. Tem solução, tá feio, mas tem. Eu sou professor, eu sei o que eu estou falando. Não é culpa dos alunos e nem da diretora da escola, viu gente? Nós vamos vencer. Não sei em que século, mas nós vamos vencer. Nós não temos o direito de apontar o dedo para os outros. Se a situação não estiver fácil, se a situação estiver complicada, nós não estamos sabendo lidar com as situações pelas quais nós precisamos passar para o nosso progresso. E muitas delas foram combinadas antes da nossa encarnação. Então esse autoconhecimento é uma urgência, não é mais uma necessidade. Principalmente em época de transição. Principalmente nessa fase em que o mundo de regeneração está indo embora. Desculpa. O mundo de expiação e provas está indo embora. O mundo de regeneração está chegando. As trevas já perderam a batalha. É um determinismo. A chegada do mundo de regeneração é um determinismo. Só que quem perde uma batalha e não sabe perder, faz o quê? Me ajuda. Apela. E eles estão tentando nos levar para o buraco junto. O que puder ser feito para derrubar a gente, eles estão fazendo. Então o vigiar e orar de Jesus é muito importante. E o autoconhecimento ajuda demais nessa questão. E sem o autoconhecimento, à luz dos princípios fundamentais da doutrina espírita, fica difícil um autoconhecimento mais profundo e mais perfeito. Sem o autoconhecimento à luz dos princípios fundamentais da doutrina espírita, eu não me conheço, eu não me entendo e não entendo as situações do mundo. Por que algumas pessoas nascem na opulência e outras na miséria? Sem o autoconhecimento à luz dos princípios fundamentais da doutrina espírita, como é que nós entendemos um planeta onde existem pessoas que compram, sei lá, um carro de 200 mil reais e a outra não tem o que comer? Como é que eu entendo um planeta desse? Sem os princípios fundamentais da doutrina espírita. Sem entender o mundo de expiação e provas, as questões reencarnatórias pelas quais nós precisamos passar, porque plantamos nas vidas anteriores. Como entender? Sem
o autoconhecimento à luz dos princípios fundamentais da doutrina espírita, fica difícil respondermos a uma pergunta que parece fácil. Vou perguntar. Quem somos nós? Quem é você que está sentadinho aí? Quem sou eu que estou aqui conversando com vocês? Já que nós tocamos no assunto, vamos citar os 5 princípios fundamentais da doutrina espírita que nós discutimos ontem lá em Bilac. Os 5 princípios fundamentais da doutrina espírita são Deus, a imortalidade do espírito, a comunicabilidade do espírito desencarnado com o espírito encarnado, a reencarnação ou pluralidade das existências e a pluralidade dos mundos habitados. Esses são os 5 princípios fundamentais da doutrina espírita. Esses são os 5 pilares que sustentam a nossa fé. Aquela fé racional, raciocinada, que se apoia na análise racional dos fatos, não naquilo que nos disseram, que a gente acredita porque contaram para a gente, mas na análise racional dos fatos, e apoiada na razão, torna-se o que mesmo? Como é que Kardec falou no capítulo 19 de O Evangelho segundo o Espiritismo? Inabalável. Fé inabalável só é aquela que pode encarar face a face a razão em qualquer época da humanidade. Quem somos nós, gente? Então, na tentativa de responder a essa pergunta, eu vou conduzir um raciocínio e nós vamos discutir 4 pontos. 4. Sem alongar demais, vai dar tempo de ver a novela e o Big Brother, fiquem tranquilos. Porque se perder isso, eu sei que vocês vão brigar comigo. Calma. Primeiro ponto. O que nós somos? Nós somos um espírito que momentaneamente conduz um corpo ou nós somos um corpo que tem um espírito? Me ajuda, por favor. Oi? Nós somos um espírito que momentaneamente carrega um corpo, é isso? Correto. Embora, toda vez que a gente diz ser um espírito que carrega um corpo, a gente cai em contradição, concorda? Concorda? Porque nós temos certeza, pelo conhecimento espírita que nós temos, que nós somos um espírito que momentaneamente tem um corpo. Mas os nossos objetivos de vida são para o corpo ou para o espírito? A gente vive para quê? Ganhar dinheiro. O espírito precisa de dinheiro? Trocar de carro. O espírito precisa de carro? Comprar roupa bonita. O espírito precisa de roupa bonita? Fazer churrasco no fim de semana. O espírito precisa comer carne? Então não vem falar que nós vivemos para o espírito, não, que isso é mentira. Salvo exceções. Raríssimas, diga-se de passagem. Caímos em contradição ou o palestrante da noite está falando bobagem? Caímos? Caímos. Eu não vou nem falar em bebida alcoólica, viu, gente? Que aí é suicídio, assim, declarado. A gente fala que é um espírito, mas vive para o corpo. E eu poderia até extrapolar, pegar pesado. Vive para destruir o corpo. Para adentrar o plano espiritual como suicida. Vocês viram o filme Nosso Lar que André Luiz passou. Mas eu não vou entrar nisso. Mas a resposta está correta. Nós somos espíritos que momentaneamente carregam um corpo. Pergunta: o espírito é eterno ou é imortal? Me ajuda, por favor. Quando a gente coloca na parede, ninguém responde, né? Eterno ou imortal? Polêmica à vista. Eterno ou imortal? Lá atrás, quando eu citei os princípios fundamentais da doutrina espírita, eu falei em eternidade do espírito ou imortalidade do espírito? Por que eu falei em imortalidade e não eternidade? O que é ser eterno? É não ter começo nem fim. Concorda? Concorda? Ok. Nós tivemos começo? Tivemos? Segundo 5 respostas de O Livro dos Espíritos, 5 respostas. Nós fomos criados em algum ponto no passado, simples,
e ignorantes. Se nós fomos criados, então nós tivemos um começo. Se nós tivemos um começo, a palavra eterno caiu por terra. E só existe um ser eterno no universo inteiro, que é Deus. O que nós somos? Se eu voltar aqui daqui a 1 ano e fizer a mesma pergunta, ninguém erra? Prometem? Se eu aplicar a prova e essa pergunta cair, pelo menos essa vocês acertam? Prometem? Ok, o espírito é imortal. Muito bom. Mas será que eu posso dizer, já que nós dissemos que em 5 respostas do livro dos Espíritos, nós fomos criados simples e ignorantes. Será que eu posso dizer que hoje nós somos simples e ignorantes? Sabe o que eu acho interessante? A gente cita essa resposta, ou esse trecho de resposta, o tempo todo, mas não reflete sobre isso. Nós somos simples e ignorantes? Nós estamos hoje do jeitinho que Deus nos criou? Gente, Leon Denis não falou que nós passamos pela fase mineral, vegetal, animal, até chegar à fase humana? Então nós não somos mais simples e ignorantes, já há uma bagagem, e ela não é pequena. Já há conhecimento. Já há sentimento. Embora nós estejamos longe da meta, quem fala isso é Manuel Filomeno de Miranda. Se nós criássemos um gráfico, numa ponta o simples e ignorante, no outro a perfeição espiritual, o espírito puro citado na escala espírita, livro dos Espíritos, na questão 100 em diante, nós estamos muito mais próximo do início do que da meta, mas houve um progresso, passos foram dados. Já há sentimentos em nós, já há tendências, nós temos tendências, algumas boas, outras nem tanto. Vamos colocar isso na linguagem de uma parábola que Jesus conta para a gente, no capítulo 13 das notas do evangelista Mateus. Nós vamos chamar as tendências boas, os sentimentos bons, de trigo. E as tendências ruins, as imperfeições, de joio. Faz parte do autoconhecimento. Olha para dentro de você agora, você tem mais trigo ou mais joio? Não precisa falar em público não, só reflete. Fala só se quiser, está gravando. Se ele quiser, ele vira até a câmera para você. Você tem mais trigo ou mais joio? Gente, isso faz parte do autoconhecimento, porque nós temos tendência a não olhar para dentro de nós. Eu não sei se isso acontece aqui em Araçatuba. Mas lá em Severina, o povo não olha para dentro de si e cuida da vida dos outros. Espero que seja só lá, de coração. A gente tem tendência a não olhar para nós mesmos e olhar para a vida alheia, para não se decepcionar com a gente mesmo. Nós temos essa tendência. A gente tem tendência a pegar as questões que mais nos doem, jogar dentro de uma gaveta, trancar e jogar a chave fora. Quando na verdade essas são aquelas que a gente mais devia olhar, para aprender com os erros. A gente tem o hábito de aprender com os erros? Ou a gente tem o hábito de não olhar para aquilo que errou? A gente se esconde. Olha a nossa imaturidade espiritual. Aquilo que a gente errou, a gente não quer nunca mais olhar. Quando na verdade a gente tinha que olhar. A gente aprende pela nossa inferioridade, pela nossa imaturidade espiritual, a gente aprende mais com os erros do que com o acerto. Porque o acerto tende a aflorar o orgulho. Então a gente aprende muito mais no erro, na derrota. Mas a gente tem tendência a pegar o que não deu certo e esconder, inclusive da gente mesmo. Mas esses somos nós, numa primeira questão, num primeiro ponto. Espíritos imortais, criados simples e ignorantes, mas não mais simples e ignorantes. Outro ponto que nós queremos discutir. Foi ensinado para a gente já há bastante tempo que nós somos filhos de quem? Deus. Que história é essa de chamar Deus de Pai? Quem que inventou isso? Me ajuda, por favor. Da onde surge essa história de chamar Deus de Pai? Essa analogia, essa comparação de Deus com o Pai vem da onde? Quase isso. Quase isso. Falaram em Jesus. É quase isso.
na verdade, ela não é especificamente de Jesus. Ela vem do povo no qual Jesus encarnou. Vem do povo hebreu, vem do judaísmo. Porque se você olhar no Antigo Testamento, essa analogia de Deus com o Pai já existia. Então, quando Jesus fala, Pai nosso que estais nos céus, ele não está criando uma analogia. Ele está usando uma analogia que já existe no Antigo Testamento. Ou então, o Pai e eu somos um. Meu Pai trabalha até hoje, eu trabalho também. Toda vez que Jesus citou Deus como um Pai, ele não está criando uma analogia. Ele está citando uma analogia que já existe no Antigo Testamento. Só existe essa analogia para Deus? Botou na parede e ninguém responde, né? Tem uma famosíssima, a do Deus pastor. Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Analogia. Deus é um pastor, eu sou uma ovelhinha. E sem Ele, eu não posso nada. Outra analogia. Eu estou me colocando como uma ovelha, como um cordeiro, submisso à vontade dEle. Olha como que poeticamente é belíssimo isso. Belíssimo isso. Mas é uma analogia. Deus é um pastor. Eu sou parte do rebanho dEle. Então quando Jesus fala, eu sou o bom pastor, está nesse contexto, viu gente? Está exatamente nesse contexto. E se nós somos todos filhos de Deus, nós estamos todos submetidos à sua lei. Lei. E eu falei lei no singular, porque quando nós falamos lei no plural, a gente está cometendo uma falha. Não é leis, é lei. Jesus falou sobre isso em Mateus 5,17. Não penseis que eu vim destruir a lei, singular. Livro dos Espíritos, terceira parte das leis morais. A última lei, como é que ela chama mesmo? Me ajuda. Um de cada vez, senão eu não entendo. Lei de justiça, vírgula, amor e caridade. Ó, justiça, amor e caridade, mas a lei está no singular. Ó. Lei, singular. Lei de justiça, vírgula, amor e caridade. E quando ele foi perguntado, né, uma terceira prova de que é lei. Quando ele foi perguntado pelo doutor da lei, mestre, qual o maior mandamento da lei? Singular. Como é que está escrito na lei? Como é que você lê? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento. E o segundo, semelhante a esse, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Para um pouquinho. Se eu disser para vocês que toda a lei de Deus está resumida ao amor, eu estou falando bobagem? Estou, gente? Me ajuda. Porque Jesus, numa outra passagem, parecida com essa, e que os estudiosos acham até que é a mesma passagem, contada de outra forma, Jesus também responde isso. Amarás a Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Nesses dois mandamentos está dependurada toda a lei e todos os profetas. O que Jesus está dizendo? O que é toda a lei? Que lei é essa? Me ajuda. Que lei é essa? Constituição Federal de 88, promulgada por Ulisses Guimarães? Não. Estatuto do Corinthians? Pela primeira vez acertaram. Senhor, tinha que ter uma missionária para me ajudar. Os 10 mandamentos, porque Kardec não falou lá no primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo? A lei de Deus está resumida nos 10 mandamentos. A lei de Moisés não é lei de Deus, é uma lei civil que Moisés atribuiu a Deus para ter o quê? Uma autoridade. Sinal que tem gente estudando, parabéns. Gente, é só ler o que Kardec escreveu. A lei de Deus são os 10 mandamentos. A lei de Moisés não é de Deus, ela é uma lei civil. Então, quando Jesus fala que toda a lei está resumida nesses 2 mandamentos, o que ele está dizendo? Que todos esses 10 mandamentos, você pode resumir a uma palavrinha de 4 letras. Amor. E quando Jesus fala que todos os profetas também estão resumidos em 2 mandamentos, o que ele está dizendo? Tudo o que os profetas disseram, todos os profetas do Antigo Testamento,
Malaquias, Jeremias, Isaías, Joel, Oséias, enfim, todos os profetas, Daniel, todos. Se você bater no liquidificador e tentar montar uma palavra, que palavra você vai montar? Me ajuda? Amor. O que nós precisamos fazer para ser feliz? Comprar um carro de 500 mil reais? É? Não. Caminhar a pé daqui em Rio Preto? Não. Virar atleta olímpico? Não. Apenas amar. Não é tão difícil. E Jesus colocou isso na prática. Tratai as pessoas do jeito que você queria ser tratado. Só oferece para os outros aquilo que você quer para você. Não é tão difícil. Dá para fazer. Dá para a gente encarar. Nós estamos todos submetidos a essa lei. E não dá para abrir exceção, viu, gente? Não tem esse negócio de falar assim, ó, Senhor, eu sou teu filho, a tua lei é magnânima, só que pisaram na bola comigo. Então, durante 15 minutos eu abro exceção e vou voar na garganta dele. Daqui a 15 minutos eu volto a ser seu filho. Pode ser? Posso fazer isso? Eu captei um pensamento que pensou assim, ó, infelizmente não. Eu não sei de quem foi, mas que eu captei, o pensamento eu captei. Só não vi de quem foi. Captei nada, estou brincando. Não dá para abrir exceções, viu, gente? E mais, não adianta a gente ser uma pessoa ou ter um comportamento na casa espírita e outro lá fora, que é o que nós fazemos. Emmanuel falou sobre isso na introdução do livro Caminho, Verdade e Vida. Por menosprezar Jesus, por louvar Jesus nas casas de oração e menoscabá-lo nas ruas, é que temos naufragado por 1000 vezes por nossa própria culpa. Porque nós somos uma pessoa dentro da casa espírita e outra lá fora. Aí a gente vem aqui, senta, é apaziguado pela espiritualidade e fala assim, nossa, minha paciência está melhorando. Aqui dentro está, aqui dentro é fácil. A espiritualidade está aqui. Melhorou as nossas energias, as companhias espirituais mais pesadas foram barradas lá longe, não é aqui nas paredes do centro não, viu, gente? A gente tem proteção 70, 100 metros para lá. Qualquer médium vidente te fala isso. Aqui dentro é fácil ter paciência. Vai ter paciência com o teu marido, com a tua esposa. Vai ter paciência com o filho problemático. O teste é lá, o teste não é aqui. Parece que a gente estuda isso, mas não entende. E na hora do teste lá, a gente já vai para a conversa armado. Porque o que é vigilância nesses casos? Ó, eu vou ter uma conversa com uma pessoa difícil. O que é entrar vigilante na conversa? Bom, eu sei que ele é difícil, então eu vou manter a calma e vou manter uma sintonia boa. Isso é vigilância. Mas o que a gente faz? Se ele me irritar, eu mato. A gente faz isso? Beleza de vigilância. Parabéns para nós. A lei de Deus não abre exceções. E dentro desse conceito do que eu posso e não posso fazer, de acordo com a lei de Deus, Emmanuel tem uma questão sensacional no livro O Consolador, que é uma obra magnífica, que quem não leu devia ler. E eu vou dar um puxãozinho de orelha. Quem leu devia estudar. Porque vai uma diferença entre ler e estudar. Ele foi perguntado assim, ó. Se o determinismo divino é o do bem, quem criou o mal? Gente, vocês têm noção de que pergunta é essa? Por que o determinismo divino é o do bem? Porque a lei de Deus é uma lei de amor, acabamos de falar. Então, se Deus é amor, mas amor assim, incomparável e inatingível, é a perfeição absoluta. E nos enviou Jesus, que é a perfeição relativa, perfeição da criatura. Que só nos ensinou coisas boas, ninguém tem uma vírgula para falar de Jesus. A gente não está entendendo o que ele falou. E quem entendeu também não pratica. A verdade é essa. Por isso que o determinismo divino é o do bem, é chegar à perfeição espiritual. E amar cada vez mais a cada degrau que a gente sobe na direção dessa perfeição. Se o determinismo divino é o do bem, quem criou o mal? Eu vou mudar uma vírgulazinha da pergunta para ficar mais fácil de responder. Quem criamos o mal? Facilitou?
Emmanuel responde assim: o determinismo divino se constitui de uma só lei, olha a lei no singular que eu falei para vocês, ó. Uma só lei, que é a do amor para a comunidade universal. Para um pouquinho. Comunidade o quê? Comunidade universal. E a gente não tem paciência nem com a família? Tá feio, hein? Me ajuda agora, gente. Se o objetivo é o amor para a comunidade universal e a gente não tem paciência nem com a família, nós estamos perto da meta, do objetivo? Ok. Então o objetivo é o amor para a comunidade universal. Todavia, confiando em si mesmo mais do que em Deus, opa, para de novo. Confiando em si mesmo mais do que em Deus. Quando ele falou isso, eu lembrei da questão 785 de O Livro dos Espíritos. Kardec pergunta assim: qual o maior obstáculo ao progresso? E o Espírito de Verdade responde o que mesmo? O orgulho e o egoísmo. Quando Emmanuel falou, confiando em si mesmo mais do que em Deus, nós achamos a definição mais perfeita que eu conheço sobre o quê? O orgulho. Mas como é que eu defino melhor o orgulho do que confiar em mim mesmo mais do que em Deus? A definição de Emmanuel foi perfeita. Quando eu confio mais em mim mesmo do que em Deus, o que eu sou? Um baita de um orgulhoso. Mas vamos voltar. Todavia, confiando em si mesmo mais do que em Deus, o homem transforma a sua fragilidade em foco de ações contrárias a essa lei, lei de Deus, efetuando desse modo uma intervenção indébita na harmonia divina. Eis o mal. E esse parágrafo, ele dá uma palestra. O que é o mal segundo esse parágrafo? Toda e qualquer ação contrária à lei de Deus. Então, quando eu estou agindo de forma contrária à lei de Deus, na linguagem humana eu estou fazendo o mal. Na linguagem bíblica eu estou cometendo o tal do acabamos de descobrir doutrinariamente o que é o mal e o que é o pecado. Toda e qualquer ação contrária à lei de Deus. E depois que eu já fiz, como é que eu ajeito isso? Emmanuel responde: urge recompor os elos sagrados dessa harmonia sublime. Eis o resgate. E esse pedacinho é outro tapa na orelha. Sabe por quê? A maioria de nós, quando ouve falar em resgate, pensa em quê? Sofrimento e dor. Eu vou falar de novo a frase, e vocês vão prestar muita atenção para ver se vocês encontram sofrimento e dor. Por favor, tá? Urge recompor os elos sagrados dessa harmonia sublime. Ponto. Eis o resgate. Ponto. Alguém ouviu sofrimento? Alguém ouviu dor? Por que não tem sofrimento e dor na definição de Emmanuel? Porque resgatar não é sofrer. Resgatar é consertar o que nós quebramos. Que em essência não é para ter dor. Sabe por que dói? Porque quando o amor convida, a gente não aceita o convite. Em não aceitando o convite do amor, a dor não convida, a dor obriga. É isso que a gente não quer entender. Então, quando o amor convidar, aceita. Porque o amor convida. É como se Jesus oferecesse a mão. Vamos, filho? Vamos? Infelizmente você escorregou, agora você precisa levantar e caminhar. Mas quando eu não aceito o convite do amor, a dor não convida. A dor é o pedagogo que nos ensina quando a gente não aceita o convite do amor. E essa definição de Emmanuel, ela é sensacional. Está no livro Consolador. Vamos passar para o terceiro ponto, então. Nós encarnamos para quê? Será que vale esses dizeres, inclusive irmãos nossos não espíritas que nos combatem, com todo respeito a eles, nós não viemos aqui para criticar. Irmãos que nos combatem dizem que os espíritas acreditam que nós nascemos para sofrer. Alguém aqui acredita nisso? É isso, gente? Vocês nasceram para sofrer?
Se vocês falarem que nasceram para sofrer, por favor, não me convide para voltar aqui. Não volto. Nós nascemos para sofrer? Qual o objetivo da encarnação? O objetivo primário da encarnação é o quê? Esse é o terceiro ponto. O objetivo primário da encarnação é o progresso. Todo mundo aqui encarnou para, ao desencarnar, estar o quê? Espiritualmente numa situação melhor. Ninguém aqui nasceu para sofrer, para com isso. E apesar de estarmos numa situação complicada, apesar do momento de transição, apesar das dívidas reencarnatórias, que eu não estou dizendo que elas não existam, nós temos o direito de ser felizes. Para com esse negócio de achar que só porque a gente pisou na bola no passado, a gente tem que sofrer. Não. Isso não é mensagem espírita, não. Para, pelo amor de Deus. Nós temos o direito de ser felizes. Ah, mas Jesus falou que a felicidade não é desse mundo. Falou? Falou? Está no Evangelho segundo o Espiritismo essa frase. Ela é de Jesus? Não, ela está no Eclesiastes. Jesus falou que o meu reino não é desse mundo. Essa frase, a felicidade não é desse mundo, ela está no Antigo Testamento. Jesus jamais falaria isso. Nós temos o direito e a obrigação de buscar a felicidade. É instintivo para nós. Desde que a gente entenda o que é a felicidade. Que não está no dinheiro, nos bens materiais. Está dentro de cada um de nós. Nós encarnamos para progredir. Isso me lembra a questão 779 de O Livro dos Espíritos. O Kardec pergunta a espiritualidade da seguinte forma: a força para progredir o homem tira de si mesmo, ou o progresso é fruto de um ensinamento? A força para progredir está aqui, ou eu progrido aprendendo com as pessoas? Na verdade, não deixa de ser as duas coisas. Mas a resposta foi sensacional. O Espírito de Verdade responde assim: o homem se desenvolve por si mesmo, naturalmente. Portanto, a força para progredir está onde? Dentro de cada um de nós. Mas olha a continuação da resposta. Mas nem todos se desenvolvem no mesmo ritmo. Dá-se então que os mais adiantados auxiliam o progresso dos outros por meio do contato social. E por que essa resposta é sensacional? Porque ela amarra a lei de sociedade à lei do progresso, dizendo que ninguém aqui tem o direito de progredir sozinho. Faz parte do autoconhecimento. Se eu bancar o esperto e quiser progredir sozinho, tipo apostar corrida, vamos ver quem chega primeiro na perfeição espiritual, e sair na frente, eu não chego. Sabe quem que vai chegar? Aquele que quiser caminhar puxando quem ficou para trás. E não chamando de retardatário, que é o que nós fazemos. Se a gente não esquentar a cabeça com quem ficou para trás, a gente não chega lá na meta. Fato. Indiscutível. E eu poderia dizer, embora não seja o objetivo, nós vamos fazer essa palestra amanhã lá em Penápolis. Quando ele falou assim, ó: dá-se então que os mais adiantados auxiliam o progresso dos outros. Joga isso para a parábola dos talentos, que é a palestra que nós vamos fazer amanhã. Na parábola dos talentos, quem são os mais adiantados? Aqueles servos que receberam mais talentos, lembra? Um servo recebeu 5 talentos, o outro recebeu 2, o outro recebeu 1. Então eu costumo dizer que essa resposta dada à questão 779 de O Livro dos Espíritos, ela é um resumo da parábola dos talentos. Dá para dizer isso tranquilamente. Leia e estude essa resposta, que você vai chegar a essa conclusão. Nós vamos fazer essa palestra amanhã lá em Penápolis. A resposta dada à questão 779 de O Livro dos Espíritos é, em síntese, um resumo da parábola dos talentos. Então, quem tem mais talentos não pode guardar para si. Tem que ajudar as pessoas que receberam menos talentos. Lembre-se. Dá-se então que os mais adiantados auxiliam o progresso dos outros por meio do contato social. Nós temos que ajudar as pessoas. A ideia é que se nós temos, ou se nós desenvolvemos ao longo das nossas encarnações a paciência,
nós sejamos colocados no planejamento reencarnatório no meio de quem? E geralmente as pessoas erram essa resposta. No meio de quem? Hã? Pela primeira vez acertaram. No meio dos impacientes. Para quê? Para dar o exemplo. Porque a gente acha que pela lei de afinidade, paciente vai se juntar só com gente paciente. Não é. Vós sois o sal da terra. Se o sal perder o sabor, com que salgareis? Ué, você paciente vai para o meio das pessoas meio perturbadas. Para quê? Para você dar o exemplo, ajudar a apaziguar. Nós vamos fazer essa palestra amanhã lá em Penápolis. Quem não tiver nada para fazer, banca o besta e vai lá. Se não quiser ver novela, Big Brother, nós vamos estar lá. Não guarda o talento para você, porque a gente vai se arrepender. Se você é muito disciplinado, pelo planejamento reencarnatório, nós vamos ficar onde? No meio dos indisciplinados, para dar o exemplo, para ajudá-los a se disciplinar, a se organizar. O sal da terra. Não guarde o talento para você. Questão 779 do Livro dos Espíritos. E o quarto ponto, para a gente caminhar para o final. O que nós viemos buscar na encarnação? O progresso, mas através do quê? Emmanuel falou sobre isso. Livro, Pensamento e Vida. Agora eu vou pedir uma opinião. Nelson, fala o capítulo ou não fala o capítulo? Se eu falar o capítulo, eles vão ler só o capítulo. Você está de sacanagem comigo, né? Eu costumo não falar o capítulo para estimular eles a ler o livro inteiro. Mas ele falou, mandou falar, eu vou na dele. Capítulo 4. Emmanuel fala assim: já se disse que 2 asas levarão o espírito humano à presença de Deus. Antes de dizer quais são, vamos entender bem essa analogia. Alguém aqui tem asa? Tem? Por que Emmanuel está falando em asa? Está chamando a gente de ave? Será que nós vamos para o abate? Está no frango sertanejo? Não. Vamos entender a analogia. Na mitologia cristã, quem tinha asa e tinha acesso a Deus eram os anjos. Então ele está dizendo que quando nós estivermos em contato com Deus, nós vamos ser anjos. É a analogia que ele está usando. Então, esquece as asas. 2 virtudes levarão o espírito humano à presença de Deus. Uma se chama... Isso, o resumo da lei de Deus. Falamos agora há pouco. Amor. A outra... Raramente alguém acerta. Vocês leram o livro, né? Pensamento e Vida. Sabedoria. Raramente acertam. Agora vamos entender. O que é amor? O resumo da lei de Deus. Só isso. Mas é esse amor viciado nosso? Se não for meu, não é de mais ninguém, corre o risco de matar a pessoa ainda? É esse amor que Jesus quer? O amor que Jesus nos ensinou é aquele sentimento que emana em essência do próprio Deus. É aquele sentimento que mantém o universo inteiro vibrando numa sintonia só. Tanto que tem uma música belíssima do Plínio Oliveira que fala assim, ó, Plínio Oliveira, que fala assim, ó, se você me abraça, o universo sente. E tem um poeta que fala assim, ó, arranque uma rosa e você toca uma estrela. Esse é o amor que Jesus nos ensinou. E que a gente está caminhando na direção de aprender. O sentimento que emana em essência do próprio Criador e mantém todo o universo vibrando em sintonia. Na mesma sintonia. Agora é que nós temos que entender, porque esse conceito é um pouco mais complicado. O que é sabedoria? É conhecimento? Raramente acerta. O povo aqui estuda, viu? Mas eu vou fazer a explicação no geral. É só conhecimento? Porque é fácil de entender. Ó. Se eu pegar o meu conhecimento e guardar só para mim, eu sou sábio? Não, eu sou egoísta. Se eu pegar o meu conhecimento e usar para o mal, eu sou sábio? Não. O que é conhecimento? Desculpa. O que é sabedoria? Definição de Hermínio Miranda, para mim o maior escritor espírita desse país, opinião pessoal.
o Hermínio fala assim, ó, sabedoria, conhecimento aplicado à prática de forma ética. Resolveu o problema. Conhecimento aplicado à prática, tem que usar. Se eu guardar, o que eu sou? O último servo da parábola dos talentos. Guardei o talento. E o que esse servo ouviu do rei? Servo mau e preguiçoso. Lembra? Então não posso guardar. Mas eu tenho que usar de forma ética. A definição do Hermínio, em poucas palavras, foi sensacional. Sabedoria, conhecimento aplicado à prática de forma ética. E quanto mais eu uso o meu conhecimento na prática de forma ética, mais eu estou aprendendo o quê? A amar. Porque eu estou fazendo para as pessoas o que eu quero para mim. Então, crescer em inteligência, crescer em sabedoria é o primeiro lance de escadas. Crescer em amor é o segundo. Isso está no Livro dos Espíritos. Primeiro a gente cresce em intelectualidade, depois em moralidade. Está no Livro dos Espíritos isso. Está batendo os conceitos. Esses somos nós. Espíritos, filhos de Deus, buscando o progresso através do amor e da sabedoria. Esses somos nós. E faz 2000 anos que Jesus está tentando nos ensinar isso. E já faz mais de 150 que a doutrina vem reforçar o que Jesus disse. Porque a doutrina espírita não desmente uma vírgula do que Jesus ensinou. Pelo contrário. A função do Consolador é explicar aqueles pontos onde Jesus não pôde ser claro. Porque o Mestre disse, tenho muita coisa a vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Então o tempo, o amadurecimento espiritual faria com que nós suportássemos esses conceitos. E na hora certa o Consolador veio explicar para a gente. E Jesus é aquele irmão mais velho, aquele irmão maior, extremamente amoroso, que quer caminhar ao nosso lado. Cabe a nós o quê? Aceitar a mão dele. Porque ele está oferecendo a mão, mas a gente tem medo. A gente está acostumado com o irmão mais velho, que quando a gente cai ainda dá uma chinelada na gente, né? Não, Jesus é aquele irmão mais velho que toda vez que a gente cair, moralmente falando, ele vai oferecer a mão e falar, vem filho, tenta de novo, não tem importância não. Sabe por quê? Porque Jesus foi criado simples e ignorante e passou por todas as fases pelas quais nós estamos passando. Por isso que ele nos ama tanto. O sofrimento dos seres imperfeitos não é novidade para Jesus. E no livro A Caminho da Luz tem uma informação sensacional. Emmanuel diz que os sistemas solares nos quais Jesus evoluiu quando ele era imperfeito, já não existem mais. Segundo a ciência, sistemas solares, está no plural. Segundo a ciência, quanto dura um sistema solar? 15 bilhões de anos. Se é mais de um, no mínimo 30 bilhões de anos é o que falta para você ser um Cristo. Calma, tranquilo. Rapidinho nós chegamos lá. Mas já tem, nós não somos, vai demorar, mas tem um cuidando de nós. Calma. E ele tem um corpo de ministros. Isso está nos livros do Chico. Ele tem assessores. E está tudo organizado. Inclusive a transição. Não precisamos ter medo de nada. Basta que a gente conheça a nós mesmos, saibamos quais são as nossas imperfeições e trabalhemos para corrigi-las. Porque Jesus fez o trabalho dele e enviou o Consolador. Eu não conheço, do fundo do coração, palavras mais consoladoras do que aquelas que Jesus nos diz, que foram registradas pelo evangelista Mateus, lá no capítulo 11, versículos 28 a 30. Vinde a mim, todos vós, cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós meu jugo, aprendei de mim, sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas, porque suave é o meu jugo e leve o meu fardo. Muita paz a todos, muito obrigado pela oportunidade e que Deus abençoe.